Boa noite para você que está chegando com a gente, amigo torcedor da Gol TV. Estamos ao vivaço trazendo para vocês as últimas informações do futebol brasileiro. No dia de hoje, o John Textor, ele foi ao Senado para poder falar sobre a manipulação, meus amigos. Eu assisti uma parte da manipulação, sendo que eu achei ele muito subjetivo, não falando coisas com coisas. Mas parece que agora o presidente lá, né, da CPI, que é o Cajuru, que era apresentador também, esportivo e tudo mais, o Cajuru, ele deu uma entrevista, falou que há indícios de que houve manipulação e há indícios que vão fazer com que o Senado apure profundamente. Vamos botar aqui as palavras do Cajuru. Temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. Caberá a nós sabermos agora escolher os convidados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação e tendo a certeza que esta CPI, diferente de outros setores, buscará, principalmente na Polícia Federal, a companhia para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento. Por exemplo, a questão do VAR, que eu fiquei aturdido, acho que os demais senadores que aqui estão presentes também ficaram, e importante para concluir e não ser longo de minha parte, e os demais senadores estão à disposição de vocês. O senhor João Textor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. Meus amigos, será que o John Textor... Deixa eu tirar aqui o áudio. Será que o John Textor tem essa carta na manga que pode bagunçar o futebol brasileiro? Começa de baixo para cima, falando com o Clóvis. Clóvis está acompanhando essa situação. Clóvis me mandou o link hoje do depoimento do John Textor aí no Senado. O que ele falou em público, Clóvis, eu achei muito superficial, não achei nada. Mas parece que o que ele falou na audiência privada mexeu com o Senado Federal, que já está até disposto a colocar a Polícia Federal junto na investigação, e tem o VAR, hein? Parece que estavam usando o VAR aí para alguma coisa, hein, Clóvis? Jonas, ele, no final da primeira parte da entrevista, você acha que não estava acompanhando, ele anunciou o jogo, o jogo em questão é Palmeiras 5, São Paulo 0. Ele praticamente categorizou que 5 jogadores ou mais jogadores do São Paulo estariam envolvidos com algum tipo de manipulação, mas aí essa parte é a parte privada da história, porque os deputados que estavam lá fizeram a pergunta. Ele falou que o jogo que estranhou são 2 jogos do São Paulo e um jogo do Palmeiras contra o Fortaleza. Aquele jogo do Fortaleza que era para ter ganho o Fortaleza, mas deu Palmeiras. Sobre a arbitragem, eu não coloco a mão no fogo por ninguém, mas eu quero nomes. Quero que... Não adianta, hoje o senador do Ceará ele foi perfeito. Não adianta você ficar fazendo... Mas ele citou, o Cajuru falou que ele citou nomes de árbitros, atletas. Nós queremos os nomes, não queremos... A CPI está aí, então amanhã já tem que já tá os nomes aos bois, para afastar. Tem que tirar as uvas podres do meio do caminho. E uma coisa que hoje me deixou bem intrigada, que foi o senador que é botafoguense, falou assim, olha, naquele jogo do Botafogo que nós perdemos para o Palmeiras, será que também não teve jogadores do Botafogo com manipulação? Que eles voltaram para o segundo tempo de uma forma muito estranha? Aí o Tex, não, é que... E um senador, que eu esqueci o nome, que é flamenguista, passou a imagem do Andrés Pereira, aí ele falou assim, aquele erro do Andrés Pereira, olha... isso aí é um erro de jogador natural, não há como ter um problema de manipulação. É complicado, é uma coisa que vai ter que ser pisada em ovos, está tudo pisando em ovos,
Só que eu quero que mostre. A sessão cenária secreta foi feita hoje mesmo. Cajuru, antes de acabar, falou que hoje ele tem que dar os nomes aos bois, e foi dado. Agora nós queremos os nomes para pacificar em cima e ver quem está certo e quem está errado. Porque uma coisa, o Romário fez a pergunta que todos queriam fazer: você quer vender o Botafogo? E ele simplesmente respondeu para o Romário: pergunta estúpida sua. E aí, Léo? Pode bagunçar o futebol brasileiro essa questão, né? Você gostaria que realmente acontecesse, né, o Jonas? Eu acho que, essa questão de manipular, enfim, isso aí não é legal, né? Eu, como ex-atleta, você também, né? A gente briga bastante para chegar, para se profissionalizar, passa por um monte de coisa, né? E se vender por qualquer valor, né? É algo para mim surreal, nunca passou na minha cabeça e, cara, lamento demais os atletas que se sujeitam a isso, mas não acredito nesses caras, né? Não acredito nessa politicagem, esses caras só gostam de ganhar ibope, enfim, então esses caras não me passam credibilidade nenhuma, com todo respeito a todos eles, mas não gosto nem de falar sobre isso, né? Quando coloca esses políticos no meio do futebol, para mim, perde totalmente o contexto. Então acreditar nesses caras, né, nessas CPIs, são muito mais para aparecer do que para produzir algo de bom para o futebol, para o país. Então, vamos ver, mas não acredito muito nisso, não. Léo, uma coisa também que me chamou a atenção, e eu acho que aí o Textor, para mim, como o Jonas falou, ficou muito blá blá blá, não foi muito incisivo, só foi incisivo pelo jeito na sessão extraordinária, mas a gente só vai saber amanhã o que aconteceu. Por incrível que pareça, na Inglaterra tivemos aquele caso do Paquetá, que estava com problema de envolvimento de manipulação de resultados, mas ele provou que não. Por quê? Porque na Inglaterra, na Europa, é de praxe, todos os jogadores têm que assinar um termo dizendo que não pode ter comercial vinculado a ele de apostas esportivas, ele não pode ter nada vinculado. E hoje foi perguntado ao Texas que se no Brasil tem isso. Ele não soube responder e depois o auxiliar dele que estava lá falou: ninguém assinou isso. Todos os clubes têm que assinar, todos os jogadores têm que assinar para evitar isso. É simples, é uma coisa simples. Tá no contrato lá, não pode ter vínculo, conta em a casa de apostas. É simples, na Inglaterra funcionou. Mas não tem lógica, sabe por quê, Cláudio? Olha só que vagabundagem é o futebol brasileiro. Pra gente ir para a parte final, já estamos 46 minutos de live, pra gente ir para a parte final e não se estender muito no nosso programa. Olha que vagabundagem é o futebol brasileiro. Aí você quer proibir o jogador de ganhar um dinheiro de fazer uma propaganda da casa de aposta. Mas o nome do campeonato que ele está jogando é Copa do Brasil, Bet não sei o quê. É o Campeonato Brasileiro, Bet não sei o quê. É a Copa do Nordeste, Bet não sei o quê. A Fonte Nova é Casa de Apostas Fonte Nova. Então, assim, tá errado. É de cima para baixo. É de cima para baixo. Como é que um campeonato brasileiro, o cara muda o nome da Copa do Brasil para o nome de uma casa de apostas? Eu acho que o grande erro foi ter misturado as coisas. Não deveria se misturar casa de aposta com esporte, seja ele qual for. Que vai dar merda. Vai dar merda. E aí quando você... Aí o jogador lá do Flamengo, da Série B, algum jogador, ele tem ele é patrocinado para ganhar um dinheirinho a mais. Aí tu olha o Campeonato Brasileiro Bet Jonas Stelman. Copa do Brasil betando. E a M vai dar para jogadores de time pequeno. Tá? Vai dar para jogadores de time pequeno. Porque isso se pega um jogador de time grande, vai dar muita proporção e vão começar a puxar muitas coisas e aí vai chegar em pessoas que não podem chegar. Entendeu? Clóvis, essa parada aí de futebol com aposta tá muito além do que você imagina tá muito além do que um mero Aleph Manga, do que um Bauerman. Acabou ali, né? Morreu ali, né? Pega um aqui, prende um ali, aí um Bauerman aí o Aleph Manga já tá jogando e tal, e morreu, e não acontece mais, acabou. Porra, pelo amor de Deus. Só que, pra mim, o exemplo maior é na Premier League, que o jogador não pode, tem que estar assinado o contrato com a Premier League, não pode participar. Na Inglaterra não pode de forma alguma. Na Espanha também. Tem o caso do Vinícius Júnior que tem a Bet Nacional, mas é só aqui a propaganda dele, não é lá fora. Ele tem que
cortar o pelo mal. Na Premier League, quando começou isso, fizeram isso e depois cortaram as casas de apostas. É complicado, mas também ele não pode fazer propaganda lá. Então, o que adianta? Ele faz propaganda lá, mas ele faz aqui no Brasil. Se ele quiser manipular um jogo lá, porque aqui tu consegue apostar lá, então não dá diferença nenhuma. Mas tem como saber se ele, que a conta dele, só pegar pelo IP, saber se teve um rendimento anormal desse dia. Clóvis, tu tem, 40 anos já, Clóvis. O jogador não vai. O jogador, o Vinícius Júnior, não, eu vou nesse tamanho, mas o jogador, ele não vai abrir uma conta no CPF dele, vai fazer a apostinha, ele fazer a apostinha dele, Clóvis. Pelo amor de Deus, é muito inocente achar que um jogador de futebol, ele vai lá botar o CPF dele e vai abrir uma conta, ele vai apostar e ele mesmo vai manipular o jogo dele para ele ganhar, não vai, Clóvis. Ô, fulano. De jogador, eu espero tudo. Léo sabe que existe isso. O nosso amigo tá botando aqui, ó. Cara, é jogador e de qualquer pessoa, né? O futebol em si, quem vive do futebol em si, você sabe, né, cara? Assim, eu tô me segurando para falar algumas coisas aqui, até pra gente não cometer algum deslize. Mas, assim, cara, é um assunto que te dá tanta raiva, né? Que eu gostaria de falar um monte de coisa, mas a gente tem que segurar a onda, né? Porque senão aí fica ruim pra gente, né? A gente fala a verdade e ainda é punido, né? Enfim. Aí eu falo assim, subjetivamente, se isso aconteceu numa Série A com atletas do Santos, do Curitiba, o que não acontece numa Série B do Campeonato Estadual? O que não acontece numa Série B do Campeonato Paraibano? O que não acontece entre Paduano e Nova Cidade? Onde os caras jogam bola e depois rodam no Uber. Tá entendendo? Cara, não é nem mexer nesse vespeiro, porque isso não cabe a gente. O Will e o Léo sabem muito mais do que eu, que tem muita coisa acima do bem e do mal referente a isso. São exatamente 225 pessoas com a gente. Você que está com a gente, está com 177 pessoas com a gente no Twitter e no X. Você que está no Twitter com a gente, gostou do nosso programa, dá moral, vai lá, bota Gol TV BR lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, siga a gente também lá no Instagram, Léo Andrade, Clóvis Vieira, Daniel Charles Schmidt, com a gente também o professor Marcelo Buarque. A gente está fazendo um trabalho bem legal, falando de futebol, não necessariamente do seu clube de coração. A gente vai falar dele também, mas a gente vai debater e falar de futebol aqui no nosso programa, tá bom? Clóvis, abraço, irmão. Teve alguma polêmica de arbitragem? Não, né, Clóvis? Teve não, né? Sim, o jogo do Vasco e Fluminense, o Vasco foi, na minha opinião, prejudicado. Um pênalti. Aquele impedimento até agora, não sei não, hein? Aquele impedimento, Jonas, eu classifico da seguinte forma. Ano passado o Flamengo questionou o impedimento do Gabriel, que ele fez um gol na Arena Baixada. Para mim é a mesma situação. O VAR tá sem crédito nenhum com as imagens. Mesmo com as imagens, eu não me senti confortável em falar que estava impedido. E o pênalti que não marcado do Manuel, a bola não estava colada no braço. Ele fez isso aqui, ó, com o braço. Ó. Ele fez isso aqui. Ô, Clóvis, o professor até falou que ele fez aquele bracinho de xícara, né? Mas fez a asinha da galinha, ali bateu, ali é pênalti. Desculpa, o Vasco está em toda a razão de reclamar e que o Wilton Pereira fez uma péssima arbitragem, mas péssima mesmo, os dois times desagradaram. E não adianta fazer uma coisa que eu não consigo mais entender no futebol. Antes do jogo, chamam o capitão para tirar o toys e agora chamam os técnicos para explicar. Não tem que explicar nada. É aqui, ó. O senhor quer o quê? Quer cara? O senhor é coroa? Bom jogo, respeita as 17 regras e vão pro jogo. O árbitro que faz muito é tendência de fazer besteira. E o VAR, só tem uma coisa que eu achei que o técnico tem razão. O VAR no Campeonato Brasileiro, da Série A, Série B, se puder ser na Série C, Série D, tem que já ser o árbitro, o semi-artificial, o semi-automático, igual na UEFA, que mostra lá aquele gráfico, não tem problema nenhum. Porque eu não acredito no cara do frame. Porque os árbitros são profissionais. E o cara do frame? Será que é? Léo Andrade, abraço para você, Léo. Valeu, Jonas. Até a próxima. Valeu, Clóvis. Valeu, galera. Vai se inscrevendo, vai compartilhando. Amanhã tem vídeo, 8h30 da manhã. Fica ligadinho. Exatamente. Thiago Rechi, abraço. Rubro Negro Carioca, tamo junto. Mano,
Grande Manô, Thiago Rechier, Manuel Santos, enfim. Para você que está assistindo a gente, uma boa noite. Para você que está assistindo agora nosso corte aí de manhã, um bom dia para você também. Enfim, obrigado aí pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Aqui é a Gol TV, a gente está sempre trazendo as últimas informações e debatendo o futebol brasileiro. Abraço para você, tamo junto, valeu.